entrando na vida real, naquilo que vai vir e para o qual a população que votou fez as suas apostas, a sua esperança nos candidatos. E agora vamos à vida real. Acabaram os discursos, acabaram promessas e agora são ações que vão mexer com a vida de cada um de nós. E a primeira coisa que a mídia começou a tratar com alguma repercussão foi a entrevista dada por Paulo Guedes, economista, futuro ministro da Fazenda, que é a reforma da Previdência Social. Uma reforma muito mais radical do que a reforma proposta por Temer e que teve uma grande dificuldade de passar no Congresso. Essa proposta por Paulo Guedes é uma transformação radical do sistema previdenciário no Brasil. Hoje, como vocês sabem, o sistema previdenciário se baseia no desconto, no olerite dos trabalhadores, em percentual do salário de 8%, 9% ou 11%, dependendo da faixa salarial, e tem a contribuição das empresas de 20% sobre o total da folha de pagamento. Isso significa, em outras palavras, que o dinheiro que custeia a Previdência Social é da ordem de 29% a 30% sobre o total da massa salarial formal da economia. E aí, atenção, o sistema proposto de capitalização, que é aquele que está na proposta de Paulo Guedes, é que os trabalhadores passem a financiar a sua própria previdência. Ou seja, aquilo que hoje você gasta 8, 9 ou 11% do seu salário, limitado sempre ao teto de 5.500 e poucos reais, que é o teto previdenciário, a empresa gasta 20% do total. Já leva em conta, inclusive, que o seu salário, por exemplo, se for de 20 mil reais por mês, é 20% ou 4 mil reais que ela recolhe para você no INSS. Daqui para frente, você vai ter que usar os teus 8, 9 ou 11% para custear a sua aposentadoria. E aí, gente, a coisa muda de figura, porque vai ser muito menos recursos que você vai ter para custear a sua própria aposentadoria. Não vai ter mais os 20% do seu salário pago pela empresa. E essa é a grande diferença. Com um agravante nas contas públicas, que durante vários anos o rombo da Previdência Social vai crescer, porque essa parte dos 20% da empresa não integrarão mais o fundo previdenciário. E aí o déficit cresce naturalmente, todo mundo sabe disso. Os formuladores da proposta sabem disso, já dimensionaram o rombo que isso causa até isso voltar a uma situação mais confortável no futuro, mas a resposta que se queria para os próximos anos de melhoria da questão fiscal vai piorar. Piorando, piora toda a situação das contas públicas, que já é periclitante, em prol de um futuro onde os trabalhadores terão uma aposentadoria menor do que tem hoje e que terão problemas sérios. Essa fórmula foi tentada no Chile e não deu certo. Eles tiveram que voltar atrás para ter a contribuição das empresas e do governo. Na Europa, essa fórmula nem foi usada, porque o que prevalece na Europa é o sistema tripartite, que é onde entra financiamento dos trabalhadores, das empresas e do governo. O governo, na Europa, financia 45% dos recursos da Previdência, as empresas cerca de 30%
e os trabalhadores cerca de 25%. Esse sistema de capitalização proposto por Paulo Guedes, 100% do valor da Previdência fica exclusivamente sob a responsabilidade dos trabalhadores. Se já era difícil ter a aposentadoria com valores baixos normalmente para os aposentados e pensionistas, a situação vai ficar muito pior. Mas o muito pior tem a ver com outro fato social e econômico que vale a pena a gente pensar, que é a idade mínima. A idade mínima que vai ser definida nessa proposta, se for aquela que o Temer tem na proposta dele, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, vai ter uma situação complicada, porque é diferente da Europa, Estados Unidos, Japão, onde o governo, para as pessoas que estão desempregadas ao longo da sua vida de trabalho, ele tem uma proteção social. As pessoas não ficam abandonadas pelo governo. Que no Brasil você tem um seguro-desemprego que é burocrático, é complicado obtê-lo e ao mesmo tempo não dura tanto. Se você perder o emprego, a tua situação fica mais complicada. E todos sabem que depois dos 50 e poucos anos, a situação fica mais complicada para as pessoas no ambiente de trabalho, porque são normalmente substituídas por pessoas mais jovens que aceitam receber rendimentos menores. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Então você tem que ter um sistema de proteção social. E o Brasil não tem esse sistema como tem na Europa, Estados Unidos, no Japão e assim por diante, nos países mais desenvolvidos. E outra coisa, que no Brasil, por questões de saúde ligadas à gama social que a gente tem, de grande variedade, muitas pessoas não conseguem viver até os 65 anos. Então contribuem, quando estão empregadas, à Previdência Social, mas, na realidade, se morrerem antes, esses recursos ela não vai ter de volta. Então vamos tomar muito cuidado, porque não é o trabalhador, o normal das pessoas, que se aposenta precocemente, não querendo trabalhar. As pessoas querem sempre trabalhar. Elas querem porque não querem ficar ociosas se elas sentem que têm condições de trabalho, que podem trabalhar. E muitas pessoas que se aposentam precocemente, elas podem entrar em depressão, se sentirem mal, porque ninguém gosta de ficar ocioso. Essas propostas são um pequeno cartão de visitas daquilo que poderá vir. Ou seja, a população votou com esperança de mudanças, só que não ficou claro nos debates, que praticamente não houveram, de que essas mudanças não estão claramente colocadas e agora virão como surpresa. E isso é preocupante. O que a gente quer é que todas as pessoas que votaram e que se empenharam no debate nas redes sociais sejam bem atendidas, porque em geral, quase todas elas são pessoas que dão duro na vida, que têm dificuldades financeiras, dificuldades reais, trabalham em condições às vezes não são aquelas melhores que elas gostariam de ter, merecem o respeito dos futuros governantes. A gente avisou seguidamente na nossa página que a reforma da Previdência seria feita pelo novo governo, se fosse Bolsonaro, e o pessoal não acreditou. Muitos seguidores de Bolsonaro falaram que eram fake news, que eles não acreditavam nisso e coisas desse tipo. Eles não poderiam imaginar que fossem mexer com a Previdência Social, porque aquilo que normalmente os políticos querem é fazer propostas boas, encantadoras, que as pessoas acreditam, e na hora do vamos ver, se essas pessoas não honrarem com a sua palavra
aquilo que se espera delas, os problemas vão se sucedendo e não adianta mais reclamar, porque a coisa já está feita. Vamos ficar atentos e vamos vigiar para que os nossos direitos não comecem a ser atropelados pelas decisões políticas que virão. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.